Uma guerra tecnológica entre os Estados Unidos e a China continua a aumentar sob a administração Biden. Eu acho que a área atual de competição, confrontação e conflito com a China sobreviverá à administração Trump. Alguns dos problemas, particularmente sobre tecnologia, vão ficar conosco nos próximos anos. A China está implantando sua própria internet, focada em vários valores diferentes. E agora está exportando sua visão da internet para outros países. Hawaii está agora passando por dificuldades por causa do terceiro round de sanções dos Estados Unidos. Claro, outros países praticam espionagem industrial, mas nenhum faz isso na escala da China. A disputa entre os Estados Unidos e a China teve uma nova reviravolta com os vistos de estudante agora na linha de fogo. Os dois países decidem brigar, mas, cara, deixem nós, os estudantes, em paz. Nós somos inocentes. Eu acho que, sendo uma chinesa na América, especialmente neste ano, com a pandemia do coronavírus, muito disso me fez sentir ou me identificar com como pode ser similar a como os muçulmanos e os pardos se sentiram após o 11 de setembro. Existe uma atmosfera inata de supremacia branca, nativista e xenófoba que foi inflamada. Trump, 2020. Um novo relatório que liga o governo chinês a dezenas de graves ataques cibernéticos aos bancos americanos, agências governamentais e outras áreas importantes. Esta noite, o FBI e os agentes da Segurança Federal Cibernética estão alertando que hackers ligados ao governo chinês estão tentando roubar segredos, vacinas e terapias do coronavírus. A China negou envolvimento com a violação de dados. Desde que a tensão em Ladakh aumentou, houve um mega aumento de ataques cibernéticos patrocinados pela China contra a Índia, dos bancos aos setores de infraestrutura e às empresas de telefonia inteligente. É claro que a China nega que tenha algo a ver com a violação de dados. Eu acho que uma coisa é o governo dos Estados Unidos dizer, olha, sabe, isso acontece com a gente, mas não quer dizer que o governo dos Estados Unidos seja o lado inocente disso. Washington, D.C. Eu rastreio esse tipo de atividade chinesa há cerca de 25 anos, quando eu estava no governo e agora que estou fora. Se olharmos para um determinado momento, poderá haver entre meia dúzia e uma dúzia desses grandes esforços de coletas chinesas em curso, num determinado momento, contra a gama de alvos nos Estados Unidos e outros países. Assim, há muito que os chineses se concentram nas organizações internacionais, nas organizações de direitos humanos e na indústria da defesa dos Estados Unidos, onde estão ansiosos para roubar tecnologia militar e tiveram algum sucesso no passado. De início, é claro, que eles podem usar isso para avançar sua própria tecnologia. E, mais importante, eles entendem como as armas americanas funcionam. Então, eles sabem o alcance, a carga, todo esse tipo de coisa. E é possível que eles tenham interferido com o software que opera estas armas. Então, você entra no sistema de armas tipo do F-35. Provavelmente um terço do custo do F-35 é do software. É realmente o computador voador, as pessoas dizem. E se você interferir no software, a aeronave não pode voar, certo? Então, não será um bom alvo se supor que durante um conflito você tenha 10 aviões e eu possa desligar 6 deles. O roubo desenfreado de propriedade intelectual pela China é real. E não é um problema apenas para a empresa afetada em particular, porque essa capacidade de investir, criar e proteger esses direitos de propriedade sustenta toda a inovação econômica que temos aqui nos Estados Unidos. O roubo de IP é obviamente antigo. O mais antigo reconhecimento conhecido de direitos de IP ocorreu há milhares de anos, na Grécia Antiga. Os governantes persas de Samarcanda roubaram o segredo da fabricação de papel dos chineses na antiga Rota da Seda. E mais recentemente, os britânicos roubaram dos chineses o segredo do processamento das folhas de chá, um segredo que foi fundamental para o império da Companhia das Índias Orientais. A espionagem industrial é tão antiga quanto a própria indústria. Claro, outros países praticam espionagem industrial, mas nenhum na escala da China. Ninguém faz isso contra tantos países e tantos alvos. A diferença agora entre a era cibernética e a era industrial é que, enquanto
No século XIX, talvez você pudesse roubar um livro. Agora você pode roubar a biblioteca inteira. Iowa. Vai. Bom menino, vai, dá a bola pra mamãe. Bom menino. Bom menino. Eu assisti muitos filmes americanos e eu ansiava para ter essa vida americana. Então, eu disse para os meus pais que eu queria estudar nos Estados Unidos porque esse país me dá uma sensação muito especial. Meus pais falavam para os meus professores do colégio que achavam que eu ia receber uma educação melhor aqui nos Estados Unidos. Então, eles me mandaram para cá para estudar. A América tinha mais coisas que eu desejava, comparada com os outros países, como a NBA e umas outras coisas bem legais. A maioria dos estudantes chineses cobrem eles mesmos o custo total da educação numa universidade americana, efetivamente subsidiando a educação de seus pares americanos. O professor Ronald McMullen faz um pequeno experimento no início de cada ano escolar para ilustrar esse ponto. Eu sempre, no primeiro dia de aula, na maioria dos semestres, passo um tipo de saco com zíper cheio de dinheiro. E este ano ele contém $105 e uns trocados. E eu falo para os meus alunos, toda vez que temos uma aula, que isso é o que a sua mensalidade vai custar. Então, se você for cabular a aula por qualquer razão, faça isso por uma coisa que lhe dê $105 de diversão. E eu digo agora que os habitantes de Iowa pagam apenas um terço disso. Portanto, agradeçam aos seus colegas não residentes por serem tão generosos com a Universidade de Iowa. Os estudantes chineses começaram a fluir nos Estados Unidos após a crise financeira de 2008, quando muitas universidades começaram a cortejá-los por motivos financeiros. A crise financeira causou uma retração nas receitas do Estado. Então, na época da crise financeira, a Universidade de Iowa recebeu por volta de 50% de seu financiamento vindo de impostos estaduais. E esse valor agora caiu para 29%. Então, essa diferença foi compensada aumentando o tamanho da universidade e também pelos não residentes dentro dela. Assim, os estudantes de Chicago e Xangai pagavam 3 vezes mais do que os residentes de Iowa para poderem estudar aqui. Através da América, as universidades adotaram uma estratégia parecida. De 2008 a 2018, o número de estudantes chineses nos Estados Unidos mais que quadruplicaram. A China foi a maior fonte de estudantes internacionais das universidades americanas, atingindo 1/3 dos 1,1 milhão de estudantes estrangeiros aqui. Eles geraram cerca de 14 bilhões em receitas para as faculdades dos Estados Unidos, ano acadêmico 2018-2019. E talvez uma quantia ainda maior em ativos imateriais. Se pensarmos nos Estados Unidos e na China como as duas maiores economias do mundo, as futuras conexões, os negócios e as ligações comerciais entre esses dois países serão realmente a relação comercial bilateral mais importante nas próximas décadas. E assim, os estudantes chineses que falam inglês e sabem como funcionam os negócios americanos podem beneficiar ambos os lados e criar laços mais fortes de comércio e economia no futuro. Mas à medida que as tensões entre os dois países aumentavam, os estudantes chineses pela América viram-se envolvidos na disputa. A disputa entre os Estados Unidos e a China deu uma nova reviravolta com os vistos de estudante agora na linha de fogo. Pequim acusou Washington de discriminação racial depois da revogação dos vistos de estudantes e pesquisadores chineses. Os chineses que foram para os Estados Unidos para estudar, antes visto como um ótimo lance para a América, agora estão sempre ameaçados como sabotadores ou espiões. Oi, queria fazer um pedido. Esse ano, muitos dos calouros que tinham se inscrito não puderam vir. E seus pais também estavam relutantes para deixar eles virem para os Estados Unidos para estudar.
O número de vistos de estudante dos Estados Unidos concedidos a requerentes chineses chegou a apenas 808 nos 6 meses até setembro, uma queda de 99% em relação aos mais de 90 mil no mesmo período do ano anterior. Vistos concedidos de 2019 a 2020. Estamos estudando aqui e não podemos focar apenas em estudar. Todos os dias temos que checar as notícias e os novos regulamentos. Sem nenhuma razão ou motivo, eles podem apresentar um novo regulamento e atrapalhar os nossos planos. Num dia qualquer, uma nova regulamentação pode simplesmente cancelar os nossos vistos e a gente fica ilegal aqui ou podemos até não conseguir regressar para casa. Estamos prestes a nos formar e talvez agora a gente não consiga mais. Então isso acaba se tornando uma grande dor de cabeça para nós. O meu visto de estudante expirou e não tem jeito de eu permanecer aqui nos Estados Unidos. E se eu tiver que voltar para minha casa, a China, para ter que renovar o meu visto, eu tenho que marcar um horário na embaixada americana lá. E esse processo atualmente demora muito, muito tempo. Se eu voltar para a China e tiver que esperar para renovar o meu visto e o visto não sair a tempo, não vai ter jeito de eu poder voltar para os Estados Unidos para poder completar a minha formação. Nossas mensalidades podem ser 3 vezes maiores do que os estudantes locais, mas o tratamento e as políticas para nós são totalmente diferentes. Ser um estudante internacional é difícil. Ele fica longe de casa, longe dos pais. Ele está num país que talvez fale uma língua diferente, tenha comida diferente, tudo é diferente. E ter essa pressão política, acima de tudo, do governo americano e do governo da China, torna isso mais difícil. Os dois países decidem brigar, mas, cara, deixem nós, os estudantes, em paz. Nós somos inocentes. Estes estudantes estão cursando ciências sociais. Portanto, eles estão sujeitos a tantos exames quanto seus pares nas chamadas áreas C. Estudantes de ciências, tecnologia, engenharia e matemática da China correm o risco de ter seus vistos cancelados devido aos temores americanos de espionagem econômica. Chicago. Eu cresci em uma cidade provincial média na China. Ao crescer nas províncias da China nos anos 90, havia essa concepção de que o melhor da China seria sair de lá, seja produtos manufaturados ou estudantes e também profissionais jovens. Eu cheguei em Chicago em 22 de agosto de 2009. E então, no dia seguinte, eu vim aqui fazer uma peregrinação a essa estátua. Este é o local da primeira reação em cadeia nuclear controlada e autossustentável. Então, literalmente, foi aqui que a humanidade dividiu o átomo. E, como física de partículas, foi exatamente aqui onde a minha profissão teve a sua origem. Ela foi projetada pelo escultor britânico Henry Moore. Ele foi um soldado na Primeira Guerra Mundial, então ele experienciou em primeira mão os horrores de uma guerra e os usos das armas químicas. É um formato muito abstrato, mas tem um significado, certo? Parece uma caveira de um lado, então invoca o horror. Não é um troféu. E isso também lembra uma nuvem cogumelo. Foi um lembrete constante do dever cívico do cientista de pensar sobre o custo social do nosso trabalho, de pensar sobre as implicações políticas. As relações Estados Unidos-China estão em seu nível mais baixo desde o estabelecimento de laços diplomáticos no início dos anos 70. E é algo que me horroriza constantemente. Durante os últimos 11 anos, eu tenho trabalhado no Grande Colisor de Hadrons. É uma grande colaboração internacional que abrange dezenas de países, centenas de instituições e milhares de colaboradores, cada um nas suas áreas de excelência. Quando eu faço o meu trabalho, eu não penso em mim mesma como contribuindo para um único país. Eu penso em mim como um avanço, entendendo a natureza. E eu acho que isso não é único entre cientistas.
Para um Estado, um governo, reivindicar um conhecimento, reivindicar um campo da ciência, é ao mesmo tempo uma noção falaciosa e um equívoco muito perigoso. A Casa Branca disse que a China está envolvida em uma campanha ampla e com muitos recursos para adquirir tecnologias e propriedade intelectual sensíveis dos Estados Unidos. As autoridades da RPC recorreram a alguns estudantes chineses, na sua maioria estudantes de pós-graduação e pesquisadores de pós-doutoramento, para operarem como absorvedores não tradicionais de propriedade intelectual. A China, por sua vez, tem o Plano dos 1000 Talentos, que é um projeto governamental para atrair cientistas e, em particular, cientistas de etnia chinesa. Hoje, os Estados Unidos estão numa chamada caça às bruxas contra os cientistas chineses. E também com um assédio arbitrário e na detenção de estudantes chineses nos Estados Unidos. São reminiscências da era sombria do marcatismo. Os políticos americanos, através de sua loucura anticomunista e o aumento da chamada ameaça vermelha, estão tentando usar o confronto ideológico para definir as relações China-Estados Unidos e encobrir sua agenda estratégica para conter a China. Então, quer dizer, seja o governo chinês ou o governo americano, ou outros governos na Europa, isso e aquilo, todos adotam uma retórica tecno-nacionalista muito similar ao dizer que a ciência é uma ferramenta de grandeza nacional e que queremos recrutar talentos para aumentar nosso prestígio, prosperidades nacionais e blá, blá, blá. A questão importante que temos que colocar não é quantos cientistas existem nos Estados Unidos, quantos existem na China, porque isso ainda é uma tentativa de traçar uma fronteira em torno de uma parte do conhecimento e reivindicá-lo como propriedade de um Estado. Eu acho que a pandemia do coronavírus deveria nos ensinar que as nações e os corpos humanos são todos entidades porosas. Então, nenhum país pode se abrigar em uma bolha e manter seus cidadãos seguros. Nós realmente precisamos ser capazes de parar de nos apegar a estas velhas ideias de cidadania e credo, de usar estes conceitos de escassez para justificar a nossa intolerância, para sermos capazes de ver e pensar sobre a comunidade para além dos limites de um Estado. Nós habitamos o mesmo planeta, partilhamos da mesma história cosmológica e estamos limitados pelas mesmas leis fundamentais do universo. E nossos destinos estão conectados na superfície deste planeta que está mudando devido às alterações climáticas. E se não tivermos esse tipo de transformação radical no que tange a forma como organizamos nossa sociedade, estaremos literalmente perdendo o tempo. Sede da Hawaii, Dongguan. As empresas ao redor do mundo estão se preparando para as consequências da rivalidade entre superpotências, e nenhuma empresa trouxe mais novidades do que a Hawaii. Hawaii diz que sua cadeia de suprimentos está sob ataque dos Estados Unidos. A Hawaii negou um relatório britânico que a acusava de conluio com o governo chinês. Apesar das reivindicações e controvérsias envolvendo a companhia, o campus da Hawaii, escondido na periferia da cidade de Shenzhen, é um oásis de calma. Dentro desses blocos de escritórios em estilo medieval, pesquisadores trabalham no futuro da tecnologia de telecomunicações. Nós vemos tantos países que estão completamente despreparados para o que a instalação da tecnologia do 5G em seus sistemas nacionais causará à sua segurança. Esta é a tecnologia que fará o Partido Comunista Chinês ter acesso a esta informação. Como eles vão conseguir, quando vão conseguir, o quanto vão decidir ter acesso, todos podemos debater. Mas não se engane, eles terão capacidade de obter essas informações profundamente pessoais. Os Estados Unidos baniram a Hawaii de suas futuras redes do 5G e pressionaram seus aliados a fazer o mesmo. Os produtos de rede 5G da Hawaii agora estão proibidos em países como o Reino Unido, a Polônia e a Suíça. A Hawaii também foi adicionada à lista de entidades de Washington por questões de segurança nacional.
Isso significa que a empresa não pode comprar software americano sem a aprovação do governo dos Estados Unidos, o que significa que não haverá mais o sistema operacional Google Android para seus telefones. Vamos jogar juntos. Caros amigos da Hawaii, uma boa tarde. A Hawaii enfrenta agora dificuldades por causa de sanções dos Estados Unidos. Com o início das sanções por parte da América, trabalhamos para desenvolver o nosso próprio sistema de aplicações. Ele suporta o sistema operacional Harmony que nós criamos. E tenho certeza de que juntos podemos criar um ecossistema inteligente. Conectado para todos os cenários. Nestas situações difíceis sob sanções, ainda enviamos 240 milhões de smartphones. E nos tornamos o segundo maior fabricante mundial de smartphones. Nossa receita total foi superior a 460 bilhões de yuans chineses. E no primeiro semestre de 2020, atingimos um ritmo de crescimento semelhante, mesmo em um período tão difícil. Quero agradecer aos desenvolvedores e consumidores. Sem a sua ajuda, não seríamos capazes de alcançar esse tipo de resultado. Obrigado. HDC Juntos. Outra empresa que está na mira de uma guerra tecnológica é a TikTok. Aqui está o que realmente acontecerá se o TikTok for proibido. Primeiro, as pessoas ao redor do mundo vão entrar em pânico porque o TikTok é adorado por milhões. Depois disso, você verá tumultos na América, porque as pessoas são muito ligadas ao TikTok. Se você ainda não baixou, o TikTok é um aplicativo dedicado a danças virais, vídeos de gatos e várias pegadinhas de adolescentes. Será que este aplicativo pode realmente ser um aplicativo de espionagem de alta tecnologia que rouba seus segredos em nome do regime comunista, como muitos em Washington afirmam? A China está implantando sua própria internet, focada em vários valores diferentes. E agora está exportando sua visão da internet para outros países. Até recentemente, a internet em quase todos os países fora da China foi definida pelas plataformas americanas, com fortes valores de expressão livres. Mas não há garantia de que esses valores vão vencer. Há uma década, quase todas as plataformas importantes eram americanas. Hoje, 6 das 10 mais são chinesas. Estamos começando a ver isso na rede social também. Enquanto nossos serviços, como WhatsApp, são usados por protestos e ativistas em todo lugar, devido à forte encriptação e proteções de privacidade, o aplicativo chinês TikTok, crescendo rapidamente no mundo, menciona que estes mesmos protestos são censurados, mesmo aqui nos Estados Unidos. É essa internet que queremos? Então essa questão de saber quais valores da nação que determinarão que discurso vai ser permitido nas próximas décadas, coloca realmente em perspectiva os nossos debates sobre as questões de conteúdo da atualidade. Os críticos acusaram o TikTok de veicular vídeos apoiando protestos pró-democracia em Hong Kong e vídeos críticos às ações do governo chinês em Xinjiang. O TikTok negou ambas as acusações. Há 2 dias eu vi um desenho na rede social. Na entrada de uma estrada havia uma placa americana de sinalização que dizia Mercado Livre ao longo da via. Dava para ver um porquinho fofo representando o TikTok, cheio de esperança no futuro. O porco está passeando e comendo. Mas ele não sabe que depois de engordar e ficar forte, o que o espera é o tio Sam, com uma faca na mão, pronto para abatê-lo. Eu acho que esse desenho é uma imagem vívida da situação atual das empresas chinesas nos Estados Unidos. O governo americano, sem produzir qualquer evidência sólida, está tomando ações contra o TikTok, baseado na presunção de culpa. Alguns usuários de internet chinesa comentaram que estes movimentos dos Estados Unidos são totalmente vergonhosos para suprimir uma empresa privada da China. Todo o governo dos Estados Unidos, desde o presidente até as agências poderosas, se uniram como tigres que atacam um coelhinho indefeso. O mundo inteiro assiste com desprezo a esses saques e a esses roubos por parte dos Estados Unidos. As pessoas não podem deixar de perguntar: cadê os Estados Unidos, que se dizem exemplo de mercado livre, de neutralidade competitiva e de Estado de Direito?
Aqueles que apoiam o movimento contra o TikTok em Washington apontam que o YouTube, Google e Facebook foram banidos na China bem antes de qualquer operação contra o TikTok ser tomada. Sei que muitas pessoas, meus amigos chineses, vão apontar a administração Trump e dizer que eles começaram essa guerra comercial tecnológica ou esta guerra fria tecnológica. E, na minha opinião, foi na verdade o lado chinês que decidiu que, por razões de estabilidade interna, a internet chinesa tinha de ser separada da internet global. Por volta de 2010, 2011, 2012, eu penso que a liderança chinesa percebeu: ei, há algumas tecnologias que não queremos deixar que os estrangeiros entrem, então vamos começar a limitá-los. E criou um mercado protegido para algumas marcas chinesas que tiveram um desempenho surpreendentemente bom, como Alibaba, Tencent e WeChat. Mas outras empresas dos Estados Unidos foram completamente excluídas do mercado. E, de novo, eu acho que foi o alerta do governo chinês para dizer: ei, precisamos ter 2 ecossistemas, um chinês e um global. Então eu acho que a resposta da administração Trump sobre o que eles fizeram na Hawaii e nos semicondutores, de alguma maneira, é natural. Uma guerra tecnológica tem baixas em ambos os lados e também vai custar caro ao mundo. Um relatório do Deutsche Bank estima os custos da guerra tecnológica em mais de 3,5 trilhões de dólares nos próximos 5 anos. Se a guerra tecnológica continuar inabalável, a infraestrutura tecnológica global poderá ser assim. Com plataformas de internet rivais, regimes de infraestrutura de telecomunicações, arquiteturas de CPU, sistemas operacionais, redes de comunicação via satélite, redes IoT e sistemas de pagamento com muito pouca interoperabilidade ou interação. Os países e as empresas poderão ter de escolher entre um regime tecnológico dos Estados Unidos ou um da China, ou simplesmente terão de suportar os custos de funcionamento de ambos. A guerra tecnológica é um mundo onde você tem 2 grupos de países com 2 padrões rivais, seja na forma como você usa os PCs, como você se comunica com os aparelhos e tudo que circula eletronicamente passa a ter 2 padrões assim ditos. Hawaii. Eliminar uma tecnologia é muito doloroso e caro. Por exemplo, pedir a um país como a Alemanha que retire a Hawaii de sua rede custaria dezenas de bilhões de euros, atrasando a construção de infraestruturas e prejudicando a criação de empregos. Mas manter o rumo garantiria uma forte reação diplomática dos Estados Unidos, com resultados imprevisíveis. Para as empresas, significaria ter 2 padrões diferentes de comunicação e rede entre países, para garantir a interoperabilidade. O design do produto seria muito mais desafiador, pois não seria mais possível projetar uma vez e vender em qualquer lugar, sem incorrer em custos adicionais de conformidade com os 2 padrões diferentes. Quando se tem 2 países dizendo que só poderia ter um se funcionar no meio ambiente, as empresas e instituições que têm que trabalhar nesses países terão que encontrar uma maneira de ter 2 arquiteturas e 2 conjuntos de dispositivos. O mesmo aconteceria com os aparelhos. Os usuários terão que ter 2 telefones diferentes, um que usa o WeChat e outro que usa o Gmail. E esse é um cenário estranho, que pode realmente ser realista em algum momento. Uma coisa que certamente acontecerá é o custo. Os custos aumentarão ao se fazer negócios. Xangai. Tesla. Esta é a mega fábrica da Tesla em Xangai, construída com empréstimos de 1,6 bilhões de dólares dos bancos chineses. A construção desta fábrica começou em 2018 e os veículos elétricos ou VEs fabricados aqui começaram a ser comercializados em dezembro de 2019 no mercado chinês. Um exemplo que prova que as empresas americanas, apesar das pressões políticas, não podem ignorar o tamanho do 2º maior mercado do mundo. A China já é o maior mercado de V do mundo. Assim, para a Tesla, faz sentido penetrar neste mercado e aproveitar o potencial de compra da maior classe média do mundo todo. De certa forma, a Tesla tem de agradecer ao Trump. Devido à pressão dos Estados Unidos, a China permitiu que a Tesla fosse a primeira fábrica de automóveis na China a operar sem um parceiro local. É totalmente de propriedade estrangeira e a fábrica valeu a pena para a Tesla. Vendeu mais de 50 mil carros na China nos primeiros 6 meses de 2020.
À medida que a guerra tecnológica entre os Estados Unidos e a China se aprofunda, as empresas norte-americanas serão cada vez mais examinadas a respeito da tecnologia que são utilizadas nas suas fábricas na China. Em julho de 2020, Elon Musk deixou claro como lidaria com isso. Eu realmente quero enfatizar que nós iremos fazer engenharia original na China. Então, não se trata de apenas converter coisas da América para trabalhar na China. Faremos design e engenharia originais na China. A Tesla chinesa, com a engenharia original, cria um IP único que não estará sujeito a futuras sanções dos Estados Unidos. Xinjiang. Os riscos políticos são grandes. No entanto, inúmeras empresas americanas, grandes e pequenas, continuam a migrar para a China para fazer negócios. Muitas delas vêm para Xinjiang, conhecida como o Vale do Silício da China. Xinjiang, e não Nova York, foi também o mercado de ações com o melhor desempenho do mundo em 2020. Uma empresa americana com operações aqui é a Hax, uma aceleradora de startups dos Estados Unidos que também oferece financiamento de risco. A Hax possui um portfólio de mais de 200 startups de setores como smartphones, internet das coisas, kits robóticos e dispositivos médicos. Temos um escritório no Vale do Silício e São Francisco e Xinjiang trabalhando juntos a fim de conseguir equipes para o seu próximo estágio de desenvolvimento. Então, quando as equipes chegam em Xinjiang, elas sempre estão trabalhando na engenharia, tecnologia. E quando vão para São Francisco, muitas vezes estão trabalhando no desenvolvimento de seus negócios e na obtenção de investimentos e começando a expandir seus negócios. A TensorField é uma companhia fundada pela Hax. Eu sou o CEO e cofundador da TensorField Agriculture, originalmente do Reino Unido, mas a nossa empresa está sediada nos Estados Unidos, na Califórnia. A gente está construindo um robô que vai ser para fazendas. É um robô agrícola, então os fazendeiros são nossos clientes. E a gente vai matar ervas daninhas para eles, sem herbicidas. O robô de Sheng mata ervas daninhas pulverizando óleo quente nelas. O mundo gasta 27 bilhões em herbicidas todos os anos. E, infelizmente, seu uso excessivo tornou essas ervas resistentes aos herbicidas, que estão ficando cada vez mais difíceis de matar e que ameaça realmente o futuro da nossa alimentação, a nossa segurança alimentar. E para garantir que a gente vai ter um futuro onde a gente possa cultivar alimentos de forma sustentável, a gente precisa que soluções como essas apareçam no mundo. Não é possível construir isso numa fábrica nos Estados Unidos ou no Reino Unido, de onde vocês são? É possível. Então, nos Estados Unidos, a gente analisou as cotações. Por exemplo, aquela peça que está na minha mesa, uma cotação nos Estados Unidos seria de vários milhares de dólares. E eles provavelmente pediriam um prazo de entrega de talvez 2 ou 3 semanas. E isso é, muito rápido por lá. E essa mesma peça a gente pode conseguir em 3 dias, numa fábrica daqui e por menos de $100. Há um lugar que é central para startups da Hax. É Huaanbei, o maior mercado de eletrônicos do mundo. A gente está em Xinjiang, Huajianbei, e esse é um mercado de eletrônicos. Então vamos lá checar. Huajianbei eles chamam aqui de Meca do hardware. Eu tô procurando por um tipo especial de microcontrole, por exemplo. Aí eu preciso de um protótipo. Eu posso vir aqui e existe uma variedade enorme. Frequentemente não fica na vitrine. Eu não falo chinês, mas as pessoas aqui são tão dispostas a superar a falha na comunicação que eles vão me ajudar. Então o que eu posso fazer é mostrar para eles o número de uma peça e sempre que eles não têm, eles podem perguntar por aqui, vão ligar para os amigos da área e você vai aguardar alguns minutos. Então alguém pesquisa e em 5 minutos eles voltam com o componente exato que você precisa. Por isso é realmente incrível você vir aqui. Huaanbei é onde você pode encontrar as peças que compõem os smartphones, TVs e tablets. É daqui que vêm muitos dos paus de selfie e pranchas flutuantes do mundo. Todas as ferramentas que você precisa para construir o que quiser. E uma vez que encontre, pode conseguir aquele componente em 1 hora e pode encomendar 1000 deles. Fazemos protótipos, testamos em nossas bancadas. É tão fácil para nós, digamos, conectar a energia ao contrário. E assim que fizermos isso, teremos o que chamamos de fumaça azul. Portanto, um dos chips da nossa placa pode simplesmente explodir, fritar e surgir uma fumaça azul no ar.
E nesse ponto, se você estivesse em qualquer lugar do mundo, pensaria, ai meu Deus, eu preciso encomendar esse chip de reposição online e vai demorar alguns dias para chegar. Em vez disso, aqui você pode simplesmente descer 2 andares abaixo desse prédio, encontrar aquele chip em uma banca no mercado lá embaixo e continuar o nosso trabalho imediatamente. Portanto, ser capaz de resolver em horas em vez de esperar dias e dias. Acho que é verdade o que dizem. Um mês em Xinjiang é igual a 4 meses em qualquer outro lugar do mundo. Xinjiang, especialmente do ponto de vista técnico ou da engenharia, é quase como o centro de tudo que é feito no mundo físico. Acho que num raio de algumas horas você tem a maioria de todos os eletrônicos do mundo de plástico. Na verdade, qualquer coisa que seja feita fisicamente está ao alcance em Xinjiang. A escala e a experiência em cadeia de abastecimento que existem aqui não existem em nenhum outro lugar do mundo. Em última análise, quando começamos a investir em hardware, produtos e nesse tipo de robótica e IoT, a resposta é sempre temos que estar em Xinjiang. Xinjiang é o centro da propriedade intelectual da China. De acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual das Nações Unidas, a China foi responsável por quase metade dos pedidos de patentes globais em 2018, com um recorde de 1,54 milhões de pedidos, liderados pelas telecomunicações e pela tecnologia informática. Os Estados Unidos ficaram em um distante segundo lugar, com quase 600 mil pedidos de patentes. De acordo com a mídia chinesa, Xinjiang serve como base para mais da metade dos requerentes de patentes do país. O equívoco comum que existe até mesmo na China é que se trata de uma grande fábrica, certo? Na realidade, tem muita experiência, conhecimento, compreensão. Já morei nos Estados Unidos e é uma sensação diferente, certo? Se você vier aqui, todo mundo estará se movendo mais rápido que puder. E eu diria, sabe, sempre haverá altos e baixos econômicos, mas o impulso implícito que está acontecendo na cultura da China agora vai continuar a promover novas oportunidades e um novo crescimento que penso que ainda nem sequer podemos prever. Dongguan. Roubo de IP. É uma das grandes preocupações dos Estados Unidos. Mas a China ainda é uma fábrica de cópias? No centro industrial da China, Dongguan, as evidências mostram que a campanha dos Estados Unidos para conter a ascensão da China está, na verdade, estimulando as suas indústrias a acelerar o design e a invenção. A 1 hora do centro de Xinjiang fica a Civiga, uma empresa que faz fones de ouvido. Você pode não ter ouvido falar deles, mas a Civiga recebeu ótimas avaliações de audiófilos na Europa e nos Estados Unidos. Seus fones de ouvidos contêm protetores auriculares de madeira feitos à mão e grades de metal bem detalhadas. O homem por trás da Civiga é Zhou Jian, que trabalhou supervisionando a produção de marcas globais como Sennheiser, Sony e Bose durante 17 anos. Entrei em contato com muitos cases de clientes e alguns desses designs de produtos vieram de clientes estrangeiros. Eu percebi que as ideias deles tinham muitas características especiais e fiquei muito impressionado. Eles foram muito criativos e inspiradores. E aqui, ao nosso lado da China, ainda não tínhamos começado a seguir o caminho criativo. Então, a partir daí, aos poucos, eu fui acumulando, absorvendo e digerindo todas essas características e vantagens do nosso produto. E eu comecei a pensar em como poderia construir sobre essas bases sólidas e conseguir desenvolvê-las para poder fazer melhor, superá-las e inovar cada vez mais. Zhou Jian agora está desafiando seus antigos chefes. A Civiga não apenas tem se saído bem em competições globais, mas seus fones de ouvido também são muito mais baratos em comparação com as maiores marcas. Os líderes dos Estados Unidos têm insistido na questão do roubo de IP. Joe reconhece que esse era realmente o caso há uma década, mas não é mais.
Há uns 11 anos, a maioria das empresas chinesas só sabia copiar. Elas pegavam uma ideia ou um projeto e copiavam. Quer seja um país ou uma empresa, no início é necessário ter alguma coisa para imitar, algo para absorver e poder digerir antes de conseguir superar e começar a inovar com as próprias ideias. Especialmente em Shenzhen, a jornada anterior foi concluída e agora estão no caminho da inovação. Porque a nossa empresa acumulou muita experiência no passado. Então, quando iniciamos o negócio, podemos começar a caminhar em direção à inovação, pois já havíamos concluído a primeira fase. Quer seja através de trabalho árduo, pura genialidade, roubo de tecnologia ou uma combinação dos três, a China é hoje uma potência tecnológica global. Em 2019, havia mais unicórnios do que nos Estados Unidos. Os unicórnios são empresas startups privadas avaliadas em mais de $1 bilhão. São uma raridade estatística, daí a referência ao animal mítico. A China tem 206 dessas empresas, enquanto os Estados Unidos têm 203. Globalmente, há 494 unicórnios. A China também está duplicando seus gastos em pesquisa. O Congresso Nacional Popular revelou um plano quinquenal no qual a China investirá perto de $1,4 bilhões na construção de novas infraestruturas através da IA, centros de dados, 5G, internet industrial e outras novas tecnologias. Os legisladores chineses procuram especialmente reduzir a dependência de seu país dos Estados Unidos na área dos semicondutores. Em outubro de 2019, Pequim estabeleceu um fundo de semicondutores de $29 bilhões. Vai lá, vai! Boa, garoto! Shenzhen. David Lee é um dos homens mais entrevistados pela mídia internacional em Shenzhen. Sua agenda anual está repleta de palestras por todo o mundo. Ele dirige o laboratório Shenzhen Open Innovation, que é um espaço incubador, e ele é a pessoa indicada para qualquer coisa relacionada ao negócio de tecnologia em Shenzhen. Aqui está uma foto que eu gostaria de começar a palestra. Esse é um dispositivo real que você pode encontrar na China. E um dispensador de papel higiênico com reconhecimento facial para banheiro público. Repito, dispensador de papel higiênico com reconhecimento facial para banheiro público. Este é um dispositivo real que está crescendo muito rápido na China. Por que se precisa disso? É uma boa pergunta. Se você olhar para toda a mídia ocidental, esse é o motivo. A China é um país tão paranoico, uma ditadura de vigilância totalitária. Eles querem saber a cada minuto o que as pessoas estão fazendo. Estas são as imagens que você vê na mídia ocidental, tentando pintar a China baseado nesses malucos de Hollywood, vilões do universo Marvel. Eles apenas tentam ter esse controle rígido. Claro, é a polícia do Estado. Esta é a narrativa que você vai ouvir. E então, é claro, quando você vê uma engenhoca como dispensadores de banheiros públicos com reconhecimento facial, é nisso que as pessoas sempre pensam. Olha só, ai meu Deus, isso é o pior dispositivo do mundo. É uma invasão governamental na privacidade pessoal. Mas aqui está a realidade. A razão pela qual esta máquina é popular não é porque seja impulsionada por alguma agenda política. Na verdade, está resolvendo um problema muito real. Isso é a realidade. Esta é a realidade da vida na China. Essas pessoas estão com 60 anos e vivem o pior momento da China. Então, quando se cresce nessa área, nessa época, existe um instinto de sobrevivência. Qualquer recurso público que você tiver em mãos tentará obter dele o máximo possível. E quando o reconhecimento facial se tornou viável, virou a forma mais intuitiva e natural de resolver este problema. Estamos praticamente construindo indústrias de bilhões de dólares a partir dessas coisas em toda a China. É um país de 1,4 bilhão de pessoas, portanto temos muitos banheiros públicos. O dispensador de papel higiênico com reconhecimento facial é apenas um entre uma variedade enorme de tecnologias de IA amplamente anotadas na China hoje.
A IA está sendo usada para controlar o tráfego em centenas de cidades inteligentes. É usada em fábricas, restaurantes, aeroportos e centro de dados. E os Estados Unidos alegam que a IA também está sendo usada em Xinjiang para suprimir as minorias uigures. A China está preenchendo rápido a lacuna tecnológica com a América. E embora não possa igualar as capacidades dos Estados Unidos em todos os aspectos, em breve será uma das principais potências em IA. Aqui está o porquê, de acordo com David Lee. A China vai vencer em termos de guerra de IA. Não é porque há uma pesquisa maior aqui. Não é porque há mais tecnologia de ponta aqui. É porque a China é um dos melhores lugares para experimentar IA, sem preconceitos, sem qualquer tipo de discussão filosófica. Faça isso. Se funcionar, as pessoas compram. Há uma razão para isso existir. Se não houver, então o sistema morre. Agora há literalmente dezenas ou centenas de milhares de empresas em toda a China usando tecnologia de IA madura e tentando fazer aplicações a partir dela. Acredito que a IA faz a função de duas coisas. É essencialmente uma ciência estatística sofisticada que se tornou relevante nos últimos anos por causa de, a capacidade dos dados, grandes dados globais, e segundo, é essencialmente a linearidade da lei de Moore, o quão rápido e barato é processar as coisas. Portanto, eu acho que o ponto crucial aqui não é a IA. São os dados, bem como a velocidade e o processamento avançado. E a China tem uma vantagem em dados, mas os Estados Unidos lideram em semicondutores e computação quântica. E eu acho que é assim que você deve medir isso. A China e os Estados Unidos estão se preparando para uma rivalidade tecnológica de longo prazo, que provavelmente não mudará de rumo com a presidência de Biden. Eu acho que a atual área de competição e confrontação de conflitos com a China sobreviverá à administração Trump. Algumas das questões, especialmente em torno da tecnologia e dos ecossistemas tecnológicos, permanecerão conosco nos próximos anos. Já se passaram mais de 70 anos desde a fundação da República Popular da China e os Estados Unidos tentaram muitas vezes conter e impor sanções à China. Não apenas sobrevivemos, mas também prosperamos. E o nosso caminho futuro é extremamente mais brilhante. No próximo episódio, o aumento das tensões no Mar da China Meridional alimenta o receio de um conflito armado entre os Estados Unidos e a China, no quintal da Ásia. Num cenário de conflito armado quente, não temos escolha, porque estamos bem no meio dela.